Alcis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico, episódio 31. O segredo dos Templários. O que foi descoberto e jamais revelado. Nem todo tesouro está enterrado, nem toda relíquia brilha, e nem todo segredo é feito para ser descoberto. Ao longo da história, muitas ordens se formaram, mas nenhuma ecoou tanto na memória humana quanto os Cavaleiros Templários. Guerreiros da fé, guardas de Jerusalém, ou portadores de um conhecimento anterior à própria Bíblia. Este episódio revela o que os Templários realmente encontraram no subsolo de Jerusalém, o que levaram para a Europa e o que escondem, até hoje, atrás dos véus da igreja, da maçonaria e do templo. Prepare-se para uma jornada entre criptas, símbolos esquecidos, textos sumérios e arquivos lacrados, porque o que eles descobriram mudaria a história da humanidade para sempre. Este é o holograma histórico, decodificando o passado. Capítulo 1. A ordem que não era apenas uma ordem. No ano de 1119, 9 cavaleiros fizeram um juramento. Ajoelharam-se em silêncio e prometeram proteger os caminhos sagrados da Terra Santa. Mas esse foi o pretexto. A missão verdadeira começava debaixo da terra. Esses homens não estavam ali apenas para proteger peregrinos. Estavam ali para escavar. Durante quase uma década, cavaram em segredo nas profundezas do antigo templo de Salomão. E o que encontraram não era ouro, não era prata. Era algo que colocava tudo em risco. Relíquias que não pertenciam ao cristianismo. Textos escritos em línguas anteriores ao hebraico. Símbolos que remetiam não a Deus, mas a seres vindos do céu. Entre os fragmentos estava o que seria chamado, séculos depois, de as Tábuas de Salomão, mas que na verdade eram cópias tardias de algo mais antigo, as Tábuas de Enki, e junto delas, diagramas, mapas de energia, representações de portais e uma referência constante a um objeto descrito como o olho de luz, um cristal que poderia ver o invisível e abrir o tempo. A partir dali, os templários mudaram. Não eram mais apenas monges guerreiros. Eram iniciados, portadores de um segredo e de uma heresia que os colocaria contra o próprio Vaticano. Mas o mais importante não era o que encontraram. Era o que despertou neles. Porque quem toca esse conhecimento nunca mais volta a ser o mesmo. Capítulo 2. O encontro com o conhecimento proibido. O que estava sob o templo de Salomão? Muito se fala sobre a riqueza dos templários, mas poucos sabem que o verdadeiro tesouro não era material. Enquanto o mundo acreditava que os cavaleiros protegiam Jerusalém, eles escavavam em segredo as fundações do antigo templo de Salomão, um dos pontos mais energeticamente ativos da Terra, e segundo textos ocultos, um antigo centro atlante encoberto por camadas de civilização. E o que encontraram ali mudou tudo. Foram descobertos fragmentos de tabuletas escritas em uma linguagem anterior ao hebraico, diagramas astronômicos com padrões que só seriam compreendidos séculos depois com telescópios modernos. Representações de entidades com cabeças alongadas, olhos grandes e vestes metálicas, não santos, mas seres estelares. Um artefato descrito como a luz do trono, um cristal que reagia ao toque, mudava de cor e pulsava com energia. E, o mais impressionante, textos que ligavam a linhagem de Jesus à linhagem atlante e que apresentavam Enki, o deus sumério, como o arquétipo original do Filho do Céu. Essas descobertas foram documentadas em códices ocultos, levados às escondidas de volta à Europa. Mas não foram compartilhadas com o mundo, porque aquilo que desafia os alicerces de toda religião é sempre silenciado.
E foi nesse momento que os templários deixaram de ser uma ordem militar e se tornaram os guardiões de um conhecimento proibido. Começaram a fundar criptas secretas, linhagens iniciáticas e rituais herméticos inspirados não em Roma, mas em Eridu, Lagash e Atlântida. E aí, uma nova pergunta emergiu entre eles. Se tudo o que conhecemos é uma distorção, qual é a verdade original da humanidade? E mais ainda, por que foi escondida e por quem? No próximo capítulo, vamos entrar no momento mais sombrio dessa história, a conspiração para eliminar os templários. Não por heresia, mas por estarem perto demais do código original. Capítulo 3. A caça aos guardiões. Por que o Vaticano precisou destruir os templários? No dia 13 de outubro de 1307, ao nascer do sol, uma operação em massa foi executada em silêncio. Em toda a França, cavaleiros templários foram presos, torturados e eliminados. A acusação? Heresia, culto a ídolos pagãos, magia, profanação dos dogmas cristãos. Mas a verdade é outra. O que os templários haviam encontrado sob o Templo de Salomão não podia ser revelado. Não porque fosse falso, mas porque era perigoso demais para o sistema. Perigoso porque questionava a origem da religião cristã. Ligava a figura de Jesus a uma linhagem antiga, pré-hebraica e possivelmente extraterrestre. Apontava para um saber sumério-atlante que antecedia todas as escrituras. E, acima de tudo, revelava que o homem não é uma criação submissa, mas um ser programado para despertar. O Vaticano não podia permitir isso. A monarquia francesa, endividada com os templários, viu aí sua chance. E juntos fabricaram uma narrativa de traição e blasfêmia. Mas o objetivo real era aniquilar os guardiões. Muitos foram mortos, outros desapareceram. Alguns fugiram, levando consigo fragmentos do que haviam encontrado. E com eles desapareceu o mapa da origem. Ou assim pensavam. Porque o conhecimento, quando tocado, não morre, se transforma e se esconde. Templários que escaparam para Portugal, Escócia e outras terras fundaram novas ordens, mudaram seus símbolos e esconderam o saber em rituais, catedrais e manuscritos cifrados. A caça havia começado, mas a chama ainda queimava. No próximo capítulo, vamos explorar como o conhecimento templário sobreviveu em segredo e se infiltrou em sociedades discretas, formando o esqueleto espiritual da maçonaria, das escolas Rosacruzes e dos guardadores do Graal. Capítulo 4. O legado subterrâneo. Como os templários preservaram o saber proibido. Quando os últimos templários foram perseguidos, o mundo acreditou que a chama havia sido extinta. Mas os guardiões do segredo não estavam mais nos castelos, estavam nas sombras. Na costa de Portugal, na região de Tomar, os templários que escaparam da Inquisição foram acolhidos sob um novo nome, Ordem de Cristo. Na Escócia, refugiaram-se entre clãs ancestrais, plantando símbolos em construções que ainda hoje carregam mensagens cifradas. E na Europa Central, começaram a surgir escolas discretas que não se declaravam templárias, mas reproduziam seus ensinamentos. A Rosa Cruz, a maçonaria, a fraternidade essênia moderna. O que unia todas essas ordens? A memória, não dos cruzados, mas do conhecimento anterior. O mapa estelar dos Anunnaki, as geometrias sagradas atlantes, a linhagem híbrida do sangue divino e, principalmente, a chave vibracional do despertar humano. Eles sabiam que não podiam guardar o saber em cofres. Então, o esconderam em ritos, símbolos, arquitetura e genealogia. Os vitrais das catedrais góticas eram livros vivos. As proporções da abóbada celeste, códigos para ativação do campo vibracional. O que parecia fé era ciência antiga,
O que parecia culto era acesso à verdade. E os nomes mudaram. O cálice de Enki virou o Santo Graal. A luz de Nibiru virou a estrela da manhã. Enki virou Melquisedeque, Enoque ou Tot, mas o núcleo permaneceu intacto. O homem é mais do que carne, é templo. E só aqueles que sabem onde acender a luz atravessam a escuridão. No próximo capítulo, vamos entrar em um dos pontos mais misteriosos de toda essa trama: a conexão entre os templários e as tábuas de esmeralda. Porque talvez o que eles encontraram sob Jerusalém não fosse apenas um artefato, mas um fragmento do próprio legado de Tot. Capítulo 5. As tábuas de esmeralda e o elo perdido entre Enki, Tot e os templários. Muito antes dos templários, muito antes do Egito, já circulavam registros de um conhecimento imortal, gravado não em papiro, mas em esmeralda. As chamadas tábuas de esmeralda, atribuídas a Tot, o Atlante, guardam uma sabedoria que atravessa civilizações. E quando lidas com olhos despertos, elas revelam muito mais do que alquimia. Revelam engenharia espiritual. Revelam a ciência sagrada do ser. E agora a revelação. Há relatos não divulgados, preservados em arquivos herméticos e rituais templários secretos, de que os cavaleiros templários tiveram acesso a fragmentos das tábuas de esmeralda, ou a traduções orais derivadas delas, durante as escavações em Jerusalém. Esses textos não falavam de fórmulas químicas, mas de portais dimensionais, vibrações geométricas e do mistério maior. O que está em cima é como o que está embaixo. Essa frase, símbolo central da alquimia, é, na verdade, um código Anunnaki, porque Enki também dizia: o céu é o molde da terra e o corpo é o espelho da criação. Enki, Tot, Melquisedeque, 3 nomes, uma mesma essência. Os templários sabiam disso. Por isso começaram a construir igrejas alinhadas com constelações. Por isso codificaram em seus escudos, selos e rituais fragmentos da linguagem vibracional das tábuas. Eles não buscavam apenas poder, buscavam transformação. A transmutação alquímica que as tábuas propunham não era transformar chumbo em ouro, mas transformar o homem ignorante em filho desperto do céu. E é esse conhecimento que os perseguiu, não por blasfêmia, mas por ousarem lembrar. Porque a verdadeira heresia era lembrar de onde viemos e para onde podemos voltar. No próximo capítulo, vamos abrir as cortinas sobre um local cercado de segredos, onde muitos acreditam que os templários esconderam a relíquia mais perigosa de todas, Rennes-le-Château. E talvez o próprio cristal de Marduk. Capítulo 6. Rennes-le-Château, o refúgio do tesouro. Anunnaki. Na região sul da França, entre colinas silenciosas e florestas densas, existe um vilarejo pequeno, mas cercado por um dos maiores mistérios da história oculta europeia, Rennes-le-Château. Durante séculos, esse lugar atraiu estudiosos, caçadores de tesouros, iniciados e, claro, templários. Mas o que havia ali de tão importante? Em 1885, um padre chamado Berenger Saunier foi designado para restaurar a capela da vila. Um simples sacerdote enviado para uma missão simples. Mas o que ele encontrou durante as obras mudaria sua vida e reacenderia um segredo adormecido há séculos. Embaixo do altar, oculto sob o chão, Saunier encontrou pergaminhos antigos, símbolos não cristãos e uma rota cifrada para um esconderijo maior. Dias depois, ele começou a receber doações misteriosas, reconstruiu toda a vila e passou a agir como alguém que sabia demais. O que Saunier encontrou poderia estar diretamente relacionado ao que os templários trouxeram das escavações em Jerusalém. Registros ocultos indicam que Rennes-le-Château era um ponto marcado por linhas-lei, cruzamentos de energia telúrica. Esses lugares, segundo os antigos, eram portais naturais.
e os templários sabiam disso. Foi ali que muitos acreditam que eles esconderam algo muito além de ouro ou manuscritos. Algumas teorias apontam para o cristal de Marduk, um artefato citado em textos sumérios, capaz de concentrar energia estelar, ler campos de consciência e até ativar portais dimensionais. Outros falam de um fragmento das tábuas de esmeralda ou de um Codex Anunnaki original, com instruções para despertar o DNA dos filhos do céu. Seja o que for, a história oficial fez de tudo para encobrir. Saunier foi isolado, seus arquivos confiscados, e René Le Chateau virou sinônimo de teoria da conspiração. Mas os símbolos estão lá. A capela contém imagens de demônios ao lado de anjos. Uma inscrição em latim diz: Terribilis est locus ist. Este lugar é terrível. E a geometria do local espelha os mapas estelares de Nibiru. A pergunta que ecoa até hoje é: o que foi enterrado ali? E por que ainda ninguém teve permissão para revelar? No próximo capítulo, vamos fazer a conexão direta entre essa relíquia escondida, os rituais secretos templários e os últimos herdeiros do conhecimento original, os que ainda hoje guardam o cálice, o cristal e a verdade sobre o sangue divino. Capítulo 7. O selo do sangue, a linhagem proibida e os guardiões vivos. E se o maior segredo dos templários não fosse um artefato, nem um documento, mas uma pessoa, uma linhagem viva, um sangue diferente, um código genético que carrega a assinatura dos deuses. Segundo manuscritos Rosacruzes e tradições orais preservadas por iniciados, os templários sabiam de algo que a igreja jamais poderia permitir: que o sangue de Jesus não era apenas humano, que ele descendia de uma linhagem atlante, ligada diretamente ao legado de Enki e aos seres estelares que moldaram a primeira humanidade. Essa linhagem foi chamada de muitos nomes ao longo da história: sangue real, linhagem de Ísis, linhagem de Melquisedeque, a rosa vermelha. E nos círculos mais secretos, a semente de Enki. Os templários protegiam essa linhagem, não como guardiões de um trono, mas como guardiões do código, porque o sangue, neste contexto, não é símbolo de nobreza, é símbolo de conexão. Conexão com as origens estelares, com o conhecimento vibracional, com a chave genética do despertar. Em rituais preservados até hoje em ordens discretas, fala-se do portador do cálice vivo. Um ser que não carrega o cálice em suas mãos, mas em seu DNA. Esse ser não é escolhido por igrejas, é reconhecido por vibração, e ao longo da história tem sido vigiado, perseguido, silenciado, porque ele é a prova viva de que a humanidade não nasceu do barro, mas da luz. Alguns estudiosos acreditam que essa linhagem se espalhou em segredo após a queda dos templários, protegida por famílias específicas, codificada em brasões, cores e padrões genéticos. Outros acreditam que ela despertará não em uma pessoa, mas em todos aqueles cujo espírito ressoa com a origem esquecida. E talvez você que está ouvindo isso agora sinta algo diferente. Talvez porque parte de você lembra. No próximo capítulo, vamos seguir a trilha da linhagem até os dias de hoje, explorando os indícios modernos de que o segredo nunca foi destruído, apenas ocultado sob novas máscaras. As sociedades discretas, os símbolos maçônicos e o novo culto invisível ao código original. Capítulo 8. Os novos guardiões. A maçonaria, a Rosa Cruz e o culto invisível à verdade. Quando os templários foram caçados, os soldados fugiram, mas os iniciados ficaram. Eles sabiam que a verdade não precisa de templos. Ela precisa de símbolos, de rituais e de mentes preparadas para guardá-la. Assim nasceram os novos guardiões, disfarçados de intelectuais, de arquitetos,
de filósofos. Eles fundaram ordens discretas, não secretas por orgulho, mas por proteção. A maçonaria, com seus compassos e esquadros, que na verdade representam as medidas sagradas da criação. A Rosa Cruz, que traz a rosa e a cruz, símbolos do sangue estelar e do sacrifício cósmico. E outras ordens menores, ainda mais ocultas, que trabalham com frequência, geometria e consciência. O que todas elas compartilham? A mesma linguagem simbólica, o mesmo respeito pela verdade não dita, e o mesmo objetivo: proteger o saber de Enki, até que a humanidade esteja pronta. Você já viu esses símbolos em igrejas, em cédulas, em brasões e até em filmes, porque eles nunca deixaram de agir. A diferença é que nunca foram compreendidos. Essas ordens mantêm os antigos rituais dos templários, mas com novas palavras. Mantém os códigos das tábuas de esmeralda, mas com novos nomes. E mantém viva a ideia mais perigosa de todas: que dentro de cada ser humano há um fragmento do divino que pode ser ativado. E talvez esse seja o verdadeiro motivo de tantas guerras, perseguições e dogmas ao longo dos séculos. Não foi para nos proteger da heresia, foi para nos proteger do despertar. No próximo capítulo, nos aproximamos do clímax, a ligação final entre o cálice, o cristal, a linhagem e a chave da nossa origem. O que foi descoberto e que até hoje permanece guardado, à espera do momento certo. Capítulo 9. A última relíquia. O que os templários mantêm em segredo até hoje? E se tudo isso não fosse apenas história antiga? E se, em algum lugar, em um mosteiro silencioso, em uma cripta lacrada, ou no subterrâneo de uma biblioteca secreta, a última relíquia ainda estivesse guardada? Não um artefato decorativo, não um objeto de fé, mas um dispositivo real, um instrumento de ativação. Relatórios ocultos da Ordem de Cristo em Portugal, manuscritos do rito escocês antigo e aceito, e documentos preservados nos arquivos internos da Grande Loja de Paris sugerem a existência de um objeto sagrado, não catalogado, não mostrado ao público. Seu nome varia: Lumen Veritatis, a luz da verdade, o coração de Enki, o cristal de Marduk, ou simplesmente o cálice vivo. O que ele faz? Amplifica a frequência, reage ao campo energético de quem se aproxima, emite um tom descrito como música sem som, e segundo os registros, contém um fragmento físico que não pertence a este mundo. Esses dados cruzam com o que foi descrito nas tábuas sumérias. O vaso que contém a luz de Nibiru não pode ser tocado por aqueles que ainda dormem. E também com o que aparece nas versões não censuradas das tábuas de esmeralda. No fim dos ciclos, aquele que encontrar o espelho da criação verá a si mesmo como um dos deuses. A relíquia não serve para dominar, serve para lembrar. E é por isso que ela ainda está escondida, porque se fosse revelada agora, colocaria abaixo não apenas religiões, mas a própria narrativa da realidade humana. Quem guarda isso hoje, ninguém sabe ao certo. Mas os rastros levam a templos discretos em Portugal, Escócia, Suíça e Etiópia. Todos protegidos por linhagens silenciosas, todos envolvidos por ritos não públicos, todos apontando para uma única promessa: a relíquia será revelada quando os olhos da humanidade puderem enxergar sem medo e sem vaidade. No próximo capítulo, fechamos essa jornada, revelando que o maior segredo dos templários não é a relíquia, é a lembrança, é o espelho, é o despertar de quem está pronto para lembrar quem é. Capítulo 10. A revelação final. O tesouro dos templários é você. Depois de tudo o que revelamos, de cada fragmento de tabuleta, cada símbolo escondido, cada ritual preservado, chegamos ao centro da questão. O maior segredo dos templários não está fora,
está dentro. O cálice, o cristal, a linhagem, as tábuas. Tudo isso apontava para um só destino, o ser humano desperto, não o servo, não o pecador, mas o herdeiro da luz original. As ordens que sobreviveram ao tempo sabiam disso. Por isso, protegiam os artefatos com tanto zelo, mas guardavam com ainda mais silêncio o que realmente importava. Que dentro de cada um de nós há um código esquecido, um brilho sutil, uma chave. E essa chave não precisa de espada, nem de templo, nem de dogma, só de lembrança. Você não precisa encontrar o cálice de Enki, porque ele já está dentro de você. Você não precisa decifrar as tábuas de esmeralda, porque a esmeralda é sua consciência, lapidada ao longo de milênios. Você não precisa esperar ser escolhido, porque você já é. Esse é o verdadeiro tesouro que os templários tentaram proteger. O espelho da criação, a centelha divina, a herança estelar que a história oficial nunca conseguiu apagar. E agora, ela começa a despertar novamente. Se você chegou até aqui, então você sabe, você sente, você carrega o selo, você está lembrando, e a verdade não precisa mais se esconder. Aqui no holograma histórico, nós não entregamos respostas fáceis, entregamos portais. E se esse episódio tocou você, deixe seu like, compartilhe com outros buscadores e ajude a manter esse projeto vivo com um super thanks ou se torne um membro do canal. Porque juntos estamos decodificando o passado e acendendo o futuro. Holograma histórico, decodificando o passado.